Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Nesta semana falando sobre a sensação do momento, o Clubhouse, este aplicativo, esta nova rede social que tem interação apenas por voz e que está reunindo muita gente interessante para conversas boas, muitos curiosos para acompanhar essas conversas e tem muita coisa para a gente descobrir a respeito do Clubhouse. Então nós vamos falar hoje sobre o Clubhouse, sobre as tendências, não é, da voz, do áudio para o mercado de tecnologia, como isso está muito além das redes sociais, e vamos contar de dentro para fora com uma convidada que está desde o comecinho dessa brincadeira no Clubhouse, como é que a plataforma funciona e perspectivas aí para o que vem de mudança, quem sabe, nas próximas semanas, nos próximos meses. Comigo, como sempre, nesta aventura aqui no Sociedade Digital, o meu parceiro André Miceli, que já é frequentador deste clube. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Nesse clube que é VIP, diga-se de passagem. Vamos descobrir hoje se as redes sociais vão nos levar de volta à época do rádio. Só voz nessa brincadeira toda a partir de agora? Pois é, só voz. Eu escrevi esses dias que a gente estava reinventando o rádio, só que com a licença poética de poder bater na porta e falar para o apresentador: peraí, que agora é minha vez de falar, não quero só ouvir. E é um desafio para os bons mediadores, aliás, o Clubhouse. Eu tenho entrado aí nas salas e percebido que o quão difícil é mediar, especialmente nessa dinâmica em que vai entrando gente, você não sabe quem é, e aí chega uma hora que perde o controle ali da história. Outro dia tinha uma sala, tinha uns 10, 12 speakers ali, todo mundo falando, vira uma pequena confusão. Vou apresentar os nossos convidados, André Miceli. O Rafael Coimbra, que é jornalista, professor, diretor do Tech Institute, um pesquisador desse mundo digital e que eu tenho acompanhado e está mergulhando nessa experiência por voz. Né, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, Aros, a todo mundo que nos acompanha aqui. O mundo será da voz, mas também da voz, porque a gente está caminhando aí por um multimídia o tempo inteiro e o áudio abraçando as nossas vidas em vários momentos. E para completar o nosso quarteto neste Sociedade Digital de hoje, a Nana Maia, que é filmmaker, head de criação da Baron Davis Enterprise e, neste caso aqui, muito importante, embaixadora do Clubhouse no Brasil. Eu tive conversando com a Nana antes da gente, enquanto a gente combinava aqui essa participação dela no programa, e ela me contou o seguinte: Aros, eu estou no Clubhouse desde quando tudo aquilo era mato. Então ela vai contar pra gente tudo, como funciona a plataforma, trazer as impressões dela. A gente tá ansioso para te ouvir, porque eu tenho certeza que da primeira versão que você conheceu até o que a gente conhece hoje, tem uma grande jornada, né, Nana? Obrigado por estar aqui com a gente, pelo teu tempo. Imagina. Ai, sou eu agora? Queremos te ouvir. Okay. Me conta o seguinte, como é que foi essa história? Você tá lá, você faz parte de um grupo, vamos dizer assim, que começou como experiência, os primeiros a ingressarem na plataforma e vem testando essas ferramentas. Como é que foi lá no começo? Conta pra gente essa história. Sim, então, eu sempre falo, o Clubhouse é dividido em algumas fases, né? A primeira fase aconteceu em abril, entre abril e maio, e foi quando tinham apenas 1.000 pessoas lá dentro, e a maioria dessas pessoas eram formadas pelos investidores, né, da plataforma, os funcionários, que até então eram 7 pessoas, aproximadamente 7 pessoas, e alguns convidados. Eu lembro, assim, de ver o Baron, né, com quem eu trabalho, testando a plataforma pela primeira vez. Ele entrou nessa primeira fase, que tinha apenas 1.000, e, na verdade, os investidores nem tinham colocado dinheiro ainda, eles estavam testando o aplicativo. Mas o que é interessante é que
quem fez o pitch para conseguir, né, assim, geralmente as empresas, né, o fundador, o empresário é o que faz o pitch para o investidor, mas quem estava fazendo o pitch para o Clubhouse eram os investidores. Né, o Clubhouse, assim, todo mundo, assim, estava a maior disputa na época no Vale do Silício para quem iria conseguir investir na Clubhouse, e então todos eles estavam lá na plataforma tentando fazer um pitch, né, pros fundadores da Clubhouse para, tipo, deixa eu entrar. Tipo assim, foi totalmente ao contrário, porque eles viram que as 1.000 pessoas que estavam lá dentro estavam passando muito tempo na plataforma, principalmente que a pandemia tinha acabado de começar. Então, assim, eles estavam passando entre 4, 5, 6 horas dentro da plataforma, e esse efeito, né, eu diria, assim, eram coisas que eles só tinham visto no Facebook, né, os investidores da Clubhouse, os maiores investidores da Clubhouse são investidores no Facebook também, Spotify e outras plataformas. Então, eles viram, né, que eles estavam diante de uma empresa, de um aplicativo que poderia chegar ao nível do Facebook, se não maior, né, assim. E aí, na segunda... Vocês estão me vendo? Porque eu não tô vendo. Estamos. Ok, perfeito. E aí, quando eles entraram com investimento, eles entraram por um motivo. O A16Z, né, Andreessen Horowitz, conseguiu entrar como o investidor principal por um motivo. Eles trouxeram o Kevin Hart para a Clubhouse, para a sala. Eles surpreenderam os fundadores da empresa com Kevin Hart, né, um grande artista aqui americano e um grande ator, comediante, ele é tudo, produtor. E aí, quando eles fizeram isso, a Clubhouse viu que aquela plataforma poderia se tornar uma plataforma para criadores, artistas, né, celebridades ou pessoas que ainda não são conhecidas, mas que o Clubhouse poderia criar os seus próprios influenciadores. Um ponto interessante é que antes do Clubhouse ser Clubhouse era um aplicativo, era um site para podcast. Os donos, né, os fundadores, já têm um histórico muito grande de amarem áudio e tudo relacionado a áudio, e acreditam fiamente, assim, no poder do áudio como um dos grandes meios de comunicação do mundo. E então eles tinham até um Patreon, né, que você podia colaborar com essa empresa de podcast na época, e aí eles acabaram testando diferentes alternativas e chegaram ao Clubhouse. Depois dessa fase de abril, veio a segunda leva, né, que eles ficaram mais ou menos uns 3, 4 meses ali testando, e foi a maior polêmica nos Estados Unidos na época, porque eles levantaram $12 milhões numa empresa que já estava valendo $100 milhões com apenas 1.000 pessoas dentro. Então foi um escândalo, né, e o aplicativo acabou ganhando fama de que era um aplicativo só para pessoas brancas e ricas conversarem uma com a outra, sem ninguém saber exatamente o que estava acontecendo ali dentro, quando um ponto interessante é que grande parte dos investidores da Clubhouse e grande parte das pessoas que já estavam ali dentro não eram brancas. E o que a Clubhouse fez, né? A Clubhouse viu que quem iria fazer com que esse aplicativo se explodisse seriam pessoas, né, do Black and Brown Community aqui, negros, latinos e pessoas que a gente chama nos Estados Unidos de The Culture, né, que é quem movimenta as plataformas Facebook, Twitter, Instagram e tal. E aí eles pegaram um número de mais ou menos 7 mil convites e distribuíram com esses influencers, assim, com esses influenciadores. Eles não trouxeram o público geral. E aí foi quando eu entrei na plataforma. O Barron já tinha entrado, ele foi, tipo, acho que a 5ª pessoa a fazer o download do aplicativo, e eu entrei nessa segunda fase. Eu acompanhava com ele, né, e aí eu entrei na segunda fase.
E quando eu entrei, acho que o número total era mais ou menos 9.000 pessoas lá dentro, e foi, assim, uma descoberta incrível para mim, porque eu estava falando com pessoas ali que tinham sido selecionadas a dedo, mas que eles sabiam que, ao se conectar, essas pessoas poderiam não apenas trazer outros influenciadores e que seriam essencial para o sucesso da plataforma, mas também adicionar valor entre si, né? Contribuir um com o outro. Então, por exemplo, eu acabei conhecendo tipo, executivos, CEO da Netflix, da Amazon, né? Conectei com alguns artistas, com alguns executivos, que eu jamais imaginaria que eu iria estar numa sala com essas pessoas ali, simplesmente batendo um papo, conversando, e a gente aqui sozinho, porque estava tudo fechado numa pandemia. Então, assim, teve dias que eu acho que eu passei umas 14 horas no Clubhouse. Durante o ano passado, na pandemia, e todos nós, assim, então a gente tinha café da manhã no Clubhouse, almoço no Clubhouse, eram os nomes da sala, janta no Clubhouse, e aí tinha jogo no Clubhouse, e aí foram uma terceira fase, que foi em outubro, que foi quando o aplicativo realmente ganhou fama nos Estados Unidos, foi quando a gente trouxe os artistas. Então, houve uma distribuição gigante para artistas, né, músicos, cineastas, e aí veio 21 Savage, veio Meek Mill, Snoop Dogg entrou na plataforma. Então, quando esses artistas entraram, Clubhouse tomou um novo rumo. Antes, né, tinham as salas, não chegavam a mais de tipo 200, 300 pessoas. Quando esses artistas entraram, as salas estavam 1.000, 2.000, 3.000, né, e tal, assim, acho que no máximo que a gente chegou, eu lembro, foi quando o 21 Savage veio, na época foi umas 3.500 pessoas, assim, e aí a gente começou a ter batalha de rap, começou a ter pitch night, né, a plataforma foi, assim, tudo que você imaginar e que não imaginar em jeitos de fazer com áudio, Clubhouse proporcionou. Mas o grande boom da plataforma aconteceu em dezembro, que foi quando a Noel, junto ao Bomani, né, o Bomani era até uma das pessoas que estavam na foto, né, o ícone do Clubhouse, antes desse novo que entrou, organizou um musical chamado Rei Leão, né, o musical do Rei Leão. E esse musical foi o grande divisor do Clubhouse, porque os donos viram, e todos nós vimos, né, que a maior capacidade de uma sala são 5.000 pessoas, até então, até hoje ainda 5.000 pessoas, mas que as pessoas realmente queriam ouvir áudio, que o mundo, assim, né, porque já tinha gente de todo mundo ali, inclusive alguns brasileiros, eu acho que foi ali que a Clubhouse se estabilizou, assim, e deixou claro, e eles conseguiram provar que áudio realmente tá aqui para ficar com toda a força, né? Porém, assim, eu concordo muito com o que, desculpa, eu não lembro seu nome, mas falou que não é apenas áudio, o mundo agora é totalmente digital, então, né, vídeo, áudio, escrita. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam streaming live, né, os vídeos de preparação para o Rei Leão, mas todo o áudio, tudo relacionado a áudio, estava ali no Clubhouse. E aí, quando o Rei Leão aconteceu, o musical do Rei Leão aconteceu no dia 25 de dezembro, de Natal, foi um sucesso mundial. Saiu em todas as notícias, e foi quando o Clubhouse, logo em seguida, recebeu um valuation de mais de $1 bilhão. Aí nesse ponto que eu quero chegar. Chegamos no bilhão. Esse era o checkpoint que eu queria alcançar na sua história, para passar a bola pro André Miceli, que eu sei que tem pergunta para você e também pro Rafa, mas quero ouvir o André e o Rafa a respeito. Nesse checkpoint aí, em que a gente sai do 0 ao bilhão. Acho que é uma marca razoável para fazer interrupção na história. André Miceli. Em um aninho, né? Um aninho para $1 bilhão
Tá de um bom ano para 1 tamanho. bilhão, é isso aí. Menos de um não, ano. Pois é, exatamente, um pouco menos de um ano. Tem uma curiosidade, o mercado de tecnologia sempre é bastante agressivo nessa disputa entre os inovadores e os já estabelecidos, desde a época que a Oracle fazia as ofertas hostis para comprar PeopleSoft, JD Edwards, e agora, mais recentemente, a gente viu alguns embates do Facebook com o TikTok, com o Snapchat. Como o Clubhouse vai se proteger? A gente tem visto ali algumas iniciativas do Twitter com o Spaces, e, em tese, do ponto de vista tecnológico, não tem muita coisa que impeça as grandes redes sociais de entrarem nesse segmento de voz. É claro que você está contando uma história de influência muito legal e a participação dessas pessoas acaba sendo um diferencial competitivo importante, mas o poder financeiro dessas empresas pode atrair outros influenciadores. Como a Clubhouse vai se proteger dessas investidas? Eu acredito que, assim, um grande diferenciador da Clubhouse é a capacidade que... Primeiro que a Clubhouse, por ser apenas áudio e não ter nenhuma outra distração, né? Assim como o Twitter, por exemplo, com o Spaces, que eu já tentei usar algumas vezes, mas ainda não me conquistou, e o motivo principal é que o Spaces não é uma plataforma... Assim, eu só consigo ver no Spaces quem eu sigo ou que siga as pessoas que estão ali dentro. E o Clubhouse não é assim, né? Clubhouse, qualquer pessoa pode entrar na sala, você pode entrar na sala de qualquer pessoa desde que esteja aberta. Então, então não é tão, diria assim, limitado como o Twitter é. Agora, uma coisa que eu tô curiosa é em relação ao Facebook, né? Assim, saiu aí um artigo falando que o Facebook tá construindo um competidor do Clubhouse, o que é bem interessante, que o Mark Zuckerberg estava no Clubhouse há uma semana atrás, fez uma sala de quase 2 horas, e até tô curiosa, ele deve ter entrado para ver como que era a experiência. Mas um outro fato os mesmos investidores da Clubhouse são os investidores do Facebook. Então, eu diria assim que, para mim, o fato da Clubhouse ser uma empresa que começou desde já como áudio, e o que eles vão fazer agora para os criadores, que é poder disponibilizar a alternativa de monetizar só através do áudio, e a alternativa de conectar com pessoas do mundo inteiro numa sala, igual já está acontecendo, eu acho que vai ser um dos grandes diferenciadores. Eu acredito que uma plataforma que só foca apenas em uma coisa, né, e em ser a melhor daquela coisa, que nesse caso é áudio, já tem uma vantagem comparada a todas as outras plataformas. E eu vou te falar, assim, eles estão com suporte financeiro ótimo também, claro que nada comparado ao Facebook, mas é diferente do Snapchat, entendeu? Claro. O Snapchat não tinha o suporte financeiro, ou não tinha o suporte dessas pessoas. Tinha dinheiro, mas não tinha o suporte das pessoas que o Clubhouse tem. Então, eu Nana, te garanto eu queria aproveitar isso que você falou, porque o Rafael testou o Spaces, né? E andou fuçando por aí em outras plataformas para entender como é que essa história vem se comportando. Essa referência que a Nana faz do Snapchat era super importante para nós, porque está fresca na memória, e foi um movimento ali nesse xadrez que o Facebook joga muito bem, foi um movimento interessante e muito importante para eles. Que eu acho que talvez com o TikTok eles tenham tentado e não conseguiram. Tanto é que agora anunciaram aí que vão diminuir a visibilidade de replicações, né, de publicações de vídeos originais do Snapchat no Reels, por exemplo. Então, Rafa, como é que você avalia esse contexto em que a gente tem um player novo chegando, uma pressão gigantesca dessa outra turma para dizer, não vou deixar esse peixe crescer, porque senão ele vai virar um tubarão enorme. Como é que está esse jogo e a sua perspectiva sobre tudo isso?
Bom, comparando realmente o Clubhouse com o Twitter Spaces, eu tendo a concordar com a Nana que o Spaces ele é mais focado no influenciador. A sala ela é aberta e voltada para que você converse com aquela pessoa. Não tem, por exemplo, a opção de você buscar por um tema. Ele tem algumas vantagens, por exemplo, dá ali no Spaces você compartilhar um link. Eu acho que eu sinto falta um pouco disso no Clubhouse. Eu sei que a ideia é só fazer áudio, mas, sei lá, subir uma apresentação, subir uma foto que alguém esteja falando, talvez seja um recurso que possa ser incorporado em breve. Então, o Spaces ele ganha um pouco mais nessa dinâmica. Por outro lado, a Nana está certa quando ela diz que o Clubhouse é mais aberto. Você cria salas temáticas e você vai buscar aquele tema que te interessa, não necessariamente algo específico de um influenciador. Agora, o fato de ser só áudio, que a Nana está trazendo como uma vantagem, é preciso tomar cuidado porque muitas vezes essa dinâmica de uma coisa só, ela acaba se tornando mais uma função, uma linguagem e não uma rede. O que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma maneira que o Facebook, o Instagram incorporaram linguagens do Snap e do TikTok, talvez esse recurso de uma sala de áudio possa ser também copiada ou inspirada, para não dizer a palavra copiada na cara de pau, apesar de eu ter achado o Spaces quase igual ao Clubhouse, mas isso visualmente, inclusive, né? Visualmente. Exatamente, visualmente é muito parecido, e essas redes tendem a fazer isso. Ou fazem uma oferta ostensiva para comprar, ou elas acabam copiando. E falando em comprar, é outra característica também importante de empresas que estão nascendo, de injeção de capital. Mas esse combustível que está sendo queimado nesse início, uma hora acaba, não tem dinheiro infinito. Então, é importante que o Clubhouse encontre um modelo de monetização. Pode ser esse, pode ser algo parecido com o que o YouTube faz, ou seja, a partir da audiência, ela gera propaganda e divide os lucros com quem está gerando conteúdo. Pode cobrar uma assinatura, pode fazer o que ela imaginar, mas tem que ter um modelo de negócios que sustente o Clubhouse a longo prazo. Uma questão que a gente se pergunta quando vê o Clubhouse, a Nana estava falando ali de algumas críticas que a empresa recebeu no início, precisou responder, se movimentar, e foi um movimento, inclusive, fundamental para o crescimento nessa primeira onda que o Clubhouse teve, foi da não democracia, vamos dizer assim, da não abertura da rede. E a gente já ouviu algumas coisas acontecendo por aqui também. Criticam-se o fato de não funcionar no Android, critica o fato de não existir exatamente o diálogo que se prega em todas as esferas. Algumas salas são muitas palestras praticamente, né? A gente fica ali ouvindo muito mais do que dialogando. É claro que tem público para isso também, mas talvez no longo prazo isso perca um pouco do propósito e do significado da rede social, que é esse conceito da multilateralidade. Como você acha que a empresa vai se comportar ao longo do tempo, primeiro, para de fato promover diálogos e, segundo, para que ela seja inclusiva e que ela promova o encontro de pessoas de toda sorte? Que anteriormente, assim, quando estavam os americanos e algumas outras pessoas lá, não tinha nenhuma palestra, não era palestra, a gente estava brincando, criando jogos e dialogando, porque a Clubhouse tinha algumas pessoas só nos treinando para aprender a mediar uma sala da melhor maneira. O que está faltando em relação ao Brasil é que a Clubhouse não estava preparada para os brasileiros chegarem de uma vez, assim, nesse número grande na plataforma. Eu acredito que foi assim, a plataforma estava aberta no Brasil desde outubro, né? Mas eu não sei o que aconteceu aí, que viralizou, e aí, de repente, o número gigante de brasileiros entraram de uma vez, e foi quando eu recebi a mensagem aqui, Nano, por favor, ajuda, porque
E não tinha nada em português, né? Então, por exemplo, não tem salas ainda de ensinar a mediar, de explicar o que é Clubhouse, né? Antes, os donos criavam, a gente tinha salas 2 a 3 vezes por semana com os donos diretamente, nos ensinando e falando o porquê do Clubhouse e qual que era o propósito, né? Então, assim, a gente estava muito bem informado e assessorado em como usar a plataforma. E é o que eu, inclusive, estou preparando agora, porque eu estou vendo mesmo, assim, que está tendo muitas palestras, já tem conferência, e tudo bem, não tem problema. Só que eu não lembro quem falou da importância de mediar, que é justamente isso, porque senão o diálogo não acontece, né? Fica muito programado e a gente vê a Clubhouse mais como um rádio mesmo. Apesar de ter uma programação, a conversa e o programa é orgânico, né? Tipo, ele vai indo de acordo com a energia e o diálogo, a conversação vai acontecendo ao decorrer do programa, mas é uma coisa natural e orgânica. E para mim, assim, esse é um segredo de engajamento alto da Clubhouse. Mas eu acredito que a falha foi justamente por não estarem preparados. E a plataforma vai ser lançada para Android, eu acredito que em algumas semanas. Mas não vai ser aberta ainda ao público. Então, essa já é a boa notícia para os brasileiros. Primeiro, o desenvolvimento para Android. Segundo, que há uma atenção especial, um carinho para com os brasileiros, que, tal qual o Réveillon na Praia Grande, invadiram o Clubhouse e estão dominando todas as salas. Então a gente já pode esperar daqui a algum tempo a plataforma para o Android e mais atenção, né? A Nana estava falando que está sozinha aí nessa parada atendendo os brasileiros para esse olhar. É um mercado mega estratégico. E aí quero de novo ouvir o Rafa, e as perguntas difíceis ficam sempre no colo dele, coitado, porque é o seguinte, você é o nosso guru. A gente sabe que o brasileiro adora essas novidades. O brasileiro não desperdiça uma chance de fuçar em coisas novas. O brasileiro também se apropria com uma velocidade, assim, uma ferocidade absurdas, certo? E acaba mudando também um pouco essa dinâmica e criando um universo paralelo. Você tem o mundo inteiro usando de um jeito, o brasileiro encontra o seu jeitinho para fazer aquilo rolar. Quando a gente olha para essa perspectiva para o mercado de áudio, e a gente está falando desde os smart speakers até o Clubhouse, como é que o brasileiro está lidando com isso, Rafa? A gente ama novidade, né, Aros? E eu acho que o Clubhouse teve muita felicidade em usar essa estratégia que está incomodando muita gente, da exclusividade. Por outro lado, desperta esse interesse. O termo em inglês que é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Então tá todo mundo falando, eu conheço gente que comprou iPhone, porque é o único sistema operacional que suporta a rede, só para entrar na sala, porque estava tão curioso que tinha que fazer parte daquele clube. Então, essa sensação de exclusividade e pertencimento tem levado muita gente ao boca a boca, e eu acho que sim, quando chegar o Android, ainda que nesse esquema de convites, você tem que indicar uma pessoa, não é qualquer um que pode entrar, isso vai alavancar ainda mais o Clubhouse. E eu acho que o áudio, ele chega também num momento muito feliz, o Clubhouse acerta o timing porque nasce no meio da pandemia, então a gente está consumindo mais conteúdo de uma maneira geral, e a vantagem do áudio é que, no caso do Clubhouse, você pode ouvir as salas, ficar navegando por elas, fazendo outras atividades. Você pode estar cozinhando, você pode estar assistindo uma partida de futebol e estar ali conectado com alguém. E tem, diferentemente, né, o podcast já é um sucesso, só que o podcast ele te acompanha ali num modelo mais bem produzido e sem a participação direta ao vivo, e o Clubhouse começa a fazer essa função de uma rádio ao vivo, em que você também gera essa sensação que você não pode perder, está acontecendo naquele momento, se você não ouvir naquele momento, você vai perder, mas também de estar junto com aquelas pessoas que você gosta de ouvir. Pode ser uma pessoa desconhecida, pode ser uma pessoa famosa, mas você está na mesma sala. Isso tudo envolve a gente e faz com que o áudio ganhe cada vez mais espaço. Todo mundo hoje, a maior parte da população, tem algum dispositivo que suporte áudio, no caso o telefone, a maior parte dos brasileiros tem,
a internet está ficando mais acessível, mais barata, temos muita gente desconectada ainda, mas à medida que isso for avançando, vai fazer parte da nossa vida algum tipo de comunicação em áudio. Diga, André Miceli. Rafa, quando a gente olha quem faz parte ali da Clubhouse e do lançamento, né, você tem a Andreessen Horowitz, que, enfim, onde bota a mão, acaba valorizando. Tem uma relação parecida com a que a Sequoia Capital tinha ali nos anos 90, início dos anos 2000, com as empresas de software. Aí teve a capacidade de engajamento daquele pedaço ali dos Estados Unidos, ali na Califórnia, né, como a Nana falou, quando engajou os artistas, né, tem a participação do Ashton Kutcher, que é um cara que está engajado também no mundo das startups, está envolvido. Então, a possibilidade de gerar buzz na mídia aumenta bastante na medida que essas pessoas vão sendo acionadas. E aí, naturalmente, a curiosidade e essa estratégia de escassez associada aos convites, ou seja, quando não é qualquer um que pode entrar e só entram os convidados, e eu crio essa percepção que não é nova, né? O Orkut já fez isso bem lá atrás, mas que continua funcionando muito bem. Eu crio essa sensação de desejo nas pessoas, isso é muito forte, essa percepção de VIP. Eu estou lá e, portanto, eu posso convidar uma ou duas pessoas e as pessoas pedem convite, tem gente querendo comprar convite. Isso faz um movimento muito grande, muito forte. Isso é o suficiente para movimentar o Clubhouse, mas é suficiente para sustentar o seu crescimento, ou a empresa vai precisar continuar se reinventando para que ela não habite o cemitério das grandes ideias que nasceram, mas não vingaram? Ela vai ter que se reinventar, André. A gente teve ali no ano passado, para pegar um exemplo bem recente, né, uma onda de lives, tinha live toda hora, o dia inteiro, estava todo mundo conectado em algum tipo de solução de conteúdo em áudio e vídeo, e as lives não morreram, elas continuam existindo, mas elas hoje têm que mostrar um valor a mais do que naquele momento. Vai ter esse período de euforia, todo mundo está testando, está tentando se entender com a ferramenta, mas o Clubhouse vai ter que ter esse duplo cuidado. Evitar que a plataforma não seja hackeada, no sentido de desviar o foco principal dela. Eu já estou vendo algumas pessoas ali usando, como vocês falaram, para fazer palestrinha, para vender milagres, e ela vai ter que tomar cuidado também para que se torne perpetuamente algo atraente, porque os assuntos, em determinados momentos, eles se esgotam. As pessoas também não vão querer o tempo inteiro ficar ouvindo algo que não gere valor para elas, seja lá qual for. Então, as dinâmicas têm que começar a melhorar. Eu vejo isso positivamente, tá? Os moderadores têm que ser mais profissionais, né? A gente está falando de conteúdo, e conteúdo é contar história, saber conduzir, vão ter que ter essa capacidade de abrir a palavra para as outras pessoas, para tornar, sim, a rede mais democrática, como ela está pretendendo. Então, se não tiver esse cuidado, pode virar uma bagunça. Tem muito trabalho ainda pela frente. Esse é só o começo, é um começo de sucesso. Eu gosto muito da rede, mas se não tomar cuidado, pode acabar naufragando. Bom, infelizmente, o nosso tempo é curto. Você quer fazer um comentário, Nana? Diga lá, rapidinho. Sim, é porque para o Brasil, a gente já está em outra fase aqui da Clubhouse, né? O Brasil acabou de entrar, então essa euforia ainda está ali nova. Para a gente, a euforia já passou, então a Clubhouse já está numa fase que vai entrar numa fase de monetização, que já está acontecendo para todos, mas, né, como no Brasil ainda não estão cientes, Clubhouse já tem os clubes privados,
Então, você pode criar o seu clube, ter seu próprio canal, que é como se fosse o próprio canal do YouTube. Por exemplo, semana passada a gente fez uma sala oficial com o Netflix e trouxe alguns atores do filme que eles tinham acabado de lançar. E aí juntamos um grupo de 5.000 pessoas e depois também fomos para o Twitter para assistir o filme que a Netflix lançou ao mesmo tempo. Foi um sucesso, saiu em todos os jornais, Netflix amou. Então, daí você já viu o novo modelo de negócio, né, que é esse clube privado em que a Clubhouse está apoiando alguns desses clubes diretamente, porque eu acredito que vão ser os primeiros a entrar no programa de monetização direta, que é a grande intenção da plataforma. Ô, Nana, deixa eu aproveitar, infelizmente o nosso tempo é cruel, e aí eu preciso gastar esses últimos minutinhos aqui para você ajudar, então, os brasileiros. Ficou claro para nós que são tempos e espaços diferentes, né? Os Estados Unidos já na frente, então tem muita coisa que primeiro chega por aí, porque vocês foram os precursores. E aí depois isso vai se espraiando por aí. E aí eu queria pedir para você, rapidamente, que fizesse aquela recomendação, aquela dica de mestre, o caminho das pedras, para o que eu encontro de gente todo dia dizendo assim, é minha primeira vez aqui, como é que faz? Aquelas salas que a turma abre sem saber que abriu, e aquelas conversas aleatórias e tal. Queria que você desse aquela dica de vida. Então, como é que você faz para caminhar sem sofrimento e com sucesso dentro do Clubhouse? Qual é a dica de ouro que você dá para os usuários brasileiros? Seja você mesmo, sem muito planejamento, no sentido de que eu tô vendo muita gente que já tá chegando com sala decorada, com texto decorado. Isso não é o que funciona no Clubhouse. Talvez vai funcionar no começo, porque você vem já um influencer de fora, mas a Clubhouse é como um TikTok. Eu falo que é o TikTok dos áudios, né? No começo pode funcionar, mas a Clubhouse faz os seus próprios influenciadores. E na nossa experiência aqui nos Estados Unidos, os maiores influenciadores dentro dessa plataforma não eram os gigantes que vieram de fora, mas as pessoas que organicamente aprenderam a moderar uma sala de uma maneira em que ela abre espaço ao diálogo para outros, porque elas não estão preocupadas em falar mais, mas sim em mediar conversas que você não iria ver em nenhum outro lugar do mundo. Então, essa é a minha dica, assim, seja você de uma maneira em que você não está focado em se auto-vender ou vou ensinar alguma coisa, mas sim a criar um espaço de diálogos em que as pessoas não são excluídas e que são conversas que você nunca teria em nenhum outro lugar. Essa é a minha dica. Essa é a dica de ouro. Então, ó, quero agradecer demais a Nana Maia, filmmaker, embaixadora do Clubhouse no Brasil, que esteve aqui com a gente trocando essa ideia, arrumou um tempo na agenda, tá concorrida, porque o WhatsApp dela não para de gente pedindo socorro, como eu faço, né? Então ela conseguiu um tempo para conversar com a gente aqui no Sociedade Digital. Nana, obrigado, espero que você volte mais vezes atualizando os nossos espectadores e ouvintes aqui sobre as novidades do Clubhouse. Imagina. Obrigada a vocês. Por favor, mande pra gente feedback, o que seja, né? A gente está criando conteúdo agora para ensinar os brasileiros como usar essa plataforma da melhor maneira. Tem um clube lá, Brazilians in Clubhouse, que é o clube oficial de brasileiros no Clubhouse, que é onde a gente vai estar criando esse conteúdo. E muito obrigada, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz da participação do Brasil agora. Rafael Coimbra, obrigado também pelo teu tempo, por estar aqui com a gente no Sociedade Digital mais uma vez. E vamos ver como é que essa jornada aí do Clubhouse vai seguir. Um abraço para todo mundo. Continuamos a discussão lá no Clubhouse. É isso. Rafael Coimbra, que é jornalista, professor e diretor do Tech Institute. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. É isso. Tem mais em áudio e vídeo. Na Panflix, não é, meu amigo? A gente sabe que o Clubhouse é a bola da vez, mas a gente sabe também que uma imagenzinha para dar suporte às nossas vozes nunca é demais, não é verdade? É isso, aqui você ouve e vê. Semana que vem tem mais, a gente volta a ter esse encontro aqui no Sociedade Digital para falar sobre essas novidades, as tendências, discutir o impacto da tecnologia no seu dia a dia.
Você confere este e outros programas lá no Panflix ou no canal da Jovem Pan no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.